Olá, 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 tudo bem? Dá aí um beijo, um abraço quem está do seu lado. Diga a essa pessoa, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao tema Sinais, que começam hoje. Quem está empolgado para esse tema? Para você que está caindo no meio de paraquedas, nós separamos o ensino aqui dentro da Onda por temas. E durante uma temporada nós focamos a respeito de um assunto e mergulhamos o máximo possível nesse assunto. E agora, a partir de hoje, durante 2 meses nós falaremos sobre sinais do céu, falaremos sobre dons espirituais. E eu acredito que vai ajudar muito a você entender algumas manifestações, entender de maneira bíblica os dons espirituais, para que você possa fluir neles e possa ser usado por Deus através deles. Então, desde já eu quero convidar você a abrir a tua mente, principalmente, para entender de maneira bíblica e profunda a respeito dos dons espirituais. Para começarmos e introduzirmos o tema sinais, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 1. Profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 1. O profeta Zacarias é o penúltimo profeta do Antigo Testamento. Ele é contemporâneo do profeta Ageu e ele está um pouco antes do período interbíblico, o tempo de silêncio de Deus. E o profeta Zacarias, como os profetas menores e como os profetas maiores, eles apontam para o Novo Testamento que virá, e aí, então até aqui ainda não chegou. E aqui o profeta Zacarias está tendo uma visão acerca de como as coisas serão em um futuro breve, no estabelecimento do reino de Deus. O profeta Zacarias diz o seguinte: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Eu respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita, outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, eu respondi. Oráculo sobre Zorobabel e o templo. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, rei de Judá naquele contexto. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha sobre nós, trazendo-nos entendimento, clareza da Tua palavra, e que nessa noite possamos crescer um pouco mais de entendimento, e sejamos um pouco mais libertos da nossa ignorância, nos tornando livres em Ti. Pai, dá-nos um espírito dócil e manso, para que o Teu Espírito possa tratar conosco, falar conosco, confrontar-nos e principalmente alinhar-nos com os desígnios e propósitos eternos do Teu coração, Pai. Nós Te amamos, Jesus, e sem sombra de dúvida você é a pessoa mais importante nesse lugar. Tu é o nome que está sobre todo nome. Fala conosco, Pai. Nós clamamos por misericórdia e graça, no nome de Jesus, amém. Zacarias, ele tem uma visão, e essa visão é uma profecia,
ele é tomado por uma visão, por um sonho, por uma coisa visível para ele, mas para outros não. E nessa visão, ele vê um candelabro, e esse candelabro ele tem 6 braços, 3 à direita, 3 à esquerda, 1 no meio, e esse candelabro e cada um desses braços tem um símbolo e um significado, no qual no final desse texto que nós lemos, ele significa e ele traz o significado que é que nem por força, nem por violência o reino de Deus será tomado, mas pelo Espírito. E é muito interessante o candelabro, porque o candelabro ele aponta de maneira muito clara para o Novo Testamento. No Antigo Testamento o candelabro era um utensílio do santo lugar, aonde ele ficava ardendo em chamas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a chama nunca deveria apagar-se. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala para a igreja que a chama do Espírito que arde nela nunca pode apagar-se. E uma coisa interessante sobre o candelabro, e é uma curiosidade, é que o candelabro ele é formado por 3 braços para a direita, 3 braços para a esquerda, e cada uma dessas taças é formada por 3 taças de amêndoas. São como pequenas taças, onde enfim a chama arde dentro dessas 3 taças. Curiosamente e simbolicamente, no Novo Testamento nós vemos Paulo falando para a igreja da Galácia, acerca do fruto do Espírito Santo. Quem já ouviu isso? E ele fala a respeito do fruto do Espírito Santo e diz que o fruto do Espírito Santo ele é dividido em gomos. Quantos gomos? 9 gomos. Amabilidade, paciência, domínio próprio, enfim, você conhece. E o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 12, ele menciona e cataloga 9 dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, poder de cura e assim por diante. E isso simbolicamente, eu creio que aponta para um equilíbrio espiritual que a igreja, que o cristão precisa ter. E esse equilíbrio é entre caráter, fruto do Espírito, e dons espirituais, poder do Espírito. E isso é muito impactante, porque o apóstolo Paulo fala para a igreja da Galácia acerca do fruto do Espírito Santo, de caráter. Qual é a característica maior da igreja da Galácia? Se você estudou um pouco a Bíblia, se você leu Gálatas, você vai perceber que a maior característica da igreja da Galácia era que eles eram extremamente legalistas. Gente que pensava que conquistaria Deus através do esforço próprio. E o apóstolo Paulo vem dar a eles, então, o ensino acerca do Espírito Santo, falando sobre o fruto do Espírito Santo, dizendo a eles: ei, o caráter de vocês vai ser forjado quando vocês permitirem que o Espírito Santo frutifique em vocês através de traços de caráter espiritual. Paulo escreve para a igreja de Corinto falando acerca dos dons espirituais. Qual é a principal característica da igreja de Corinto? Era uma igreja no qual o apóstolo Paulo mesmo define no capítulo 1 de Coríntios, dizendo que aquela igreja era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Ou seja, a igreja da Galácia era uma igreja ascética, dura e legalista, a igreja de Corinto era uma igreja libertina, mas que tinha todos os dons espirituais. E aí então o apóstolo Paulo dá a ela o ensino acerca dos dons espirituais, dando a eles uma correção de como usar os dons espirituais e para que eles servem. Voltando para o candelabro, curiosamente, são 3 braços do lado esquerdo, 3 braços do lado direito, com cada braço com 3 taças, 3 vezes 3, 9, obrigado. Então tem 9 taças desse lado, e tem 9 taças desse lado, porque 3 vezes 3 desse lado aqui também são quantos? 9. São quantos frutos, ou fruto do Espírito Santo? 9. São quantos dons espirituais? 9. Isso aponta para nós acerca de um equilíbrio de vida cristã que nós precisamos ter. Qual equilíbrio? Precisamos compreender e entender
que agir pelo Espírito Santo não é apenas poder, glória, majestade, mas também não é apenas fruto do Espírito Santo. É necessário que nós entendamos que Deus quer que tenhamos caráter, mas ao mesmo tempo manifestemos o céu através de nós. Zacarias acaba essa sentença dizendo: nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Olha para quem está ao teu lado e diga: pelo Espírito. Os judeus eram iludidos em grande parte a pensarem que eles conquistariam o reino de Deus na força do braço, no esforço próprio. Aliás, o próprio Cristo diz que até os dias de João Batista, o reino foi tomado à força. Eles pensavam que através do muito se esforçar, eles teriam o reino de Deus. E aí então o profeta Zacarias diz: nem por força, nem por violência. Acerca do que essa violência aponta? A violência aponta para os sacrifícios de animais, no qual os homens derramavam sangue de animal, sujavam suas mãos de sangue, através de um violento sacrifício em cima do altar. E chega a Deus e diz para o seu povo que Ele não espera do seu povo sacrifícios, mas obediência. Eu não quero de vocês sacrifícios, eu quero obediência. Portanto, o Novo Testamento, ele só pode ser compreendido, ele só pode ser entendido através do Espírito, porque o reino de Deus, ele não é tomado por força, nem por sacrifícios, mas ele é tomado pelo Espírito Santo. Isso é fundamental a sua compreensão. Por quê? Porque o Evangelho, o cristianismo não é uma filosofia. Nós não estamos falando sobre ideias. De igual maneira, nós não estamos falando sobre teorias políticas, sociais, familiares, mas nós estamos falando acerca de um reino, e esse reino é vivido de maneira espiritual, e somente quem nasce de novo e é espiritual, consegue discernir as coisas espirituais. E dentro desse reino, Deus quer que você flua e viva pelo seu Espírito. E a pergunta que eu te faço é: você tem vivido pelo Espírito de Deus? Tem sido por força, por violência? Ou tem sido a ação do Espírito Santo na tua vida que tem te conduzido a uma vida de caráter e uma vida de poder, de sinais e maravilhas que acontecem através de você? Os dons espirituais, eles trazem muitas controvérsias. Existe uma turma nos nossos dias que creem que os dons espirituais cessaram nos apóstolos, que os dons espirituais é coisa para a igreja primitiva e hoje os dons espirituais não mais podem agir. São aqueles que se categorizam como cessacionistas. Eles creem que o poder do Espírito Santo cessou. E eu até entendo eles, de verdade. Eu entendo eles porque, igual a muitos deles, eu também cresci numa igreja extremamente tradicional, aonde o Espírito Santo, sempre quando eu via essa palavra, me lembrava macumba. Eu não sei porquê. Mas, num contexto tradicional, de maneira ampla, o conhecimento do Espírito é ignorado e muitos textos da Bíblia são rasgados, ao ponto de que muita gente se torna ignorante acerca desse ensino. O problema é que Marcos capítulo 16, versículo 17, palavras do próprio Cristo, ele diz: estes sinais, repete comigo, sinais, acompanharão os que crerem. Quem crê em Jesus? Quais sinais acompanharão os que crerem? E em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão o veneno mortal e não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que existem sinais que acompanham aqueles que creem. Portanto, os dons espirituais não são coisas que ficaram restritas ao tempo apostólico. Bem pelo contrário, os dons espirituais são ferramentas que Deus ainda continua dando ao seu povo. Qual é o problema? O problema está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Abra a tua Bíblia lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então Paulo, ele declara de maneira veemente a existência dos dons espirituais. E ainda tem um desejo. Qual é o desejo? Que nós não sejamos ignorantes. O que é ignorância acerca de algo? Algumas pessoas definem ignorância como pensar menos de alguma coisa. Mas eu defino ignorância como pensar menos acerca de alguma coisa e pensar também mais acerca de uma coisa. Entendimento é você ter uma definição sóbria, uma definição clara acerca de determinado assunto. Isso não te torna ignorante acerca dele. E o que eu quero dizer é que, em certa medida, os tradicionais, principalmente de origem histórica, como eu, presbiterianos e assim por diante, eles têm a tendência em pensar menos. Por exemplo, eu vivo dentro de um contexto onde algumas pessoas perto de mim viveram dentro de igrejas que pensavam que, por exemplo, aplaudir na igreja era chamar Satanás. São realidades que talvez muitos não viveram. Mas isso levava a uma ignorância menor, no sentido do que nós não entendíamos acerca das coisas espirituais. Em contrapartida, existe uma corrente brasileira, pentecostal, eu diria hiperpentecostal, não é pentecostal apenas, hiperpentecostal, aonde os dons espirituais e a ação do Espírito Santo se tornou algo extremamente místico, misterioso e parecido com um cartomante, uma mistura de bola de cristal com búzios, uma coisa do tipo, tudo embalado na mesma coisa. Quem é ignorante acerca dos dons espirituais? Os dois. Por quê? Porque um pensa menos e outro pensa mais. Nós temos que pensar o suficiente acerca dos dons espirituais. E o apóstolo Paulo tem um desejo. E o desejo dele é o mesmo desejo que o meu. Que nós não sejamos ignorantes. Mas que saibamos essas coisas. Porque essas coisas foram dadas como presentes de Deus para você. Assim como o fruto do Espírito, que é o caráter aprovado, os dons do Espírito são presentes para você. Presentes para quê? Para que você testemunhe com poder acerca de quem é Jesus. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Portanto, durante esse tema, o nosso objetivo final é que nós tenhamos clareza acerca dos dons espirituais e entendamos como agir de maneira sóbria e equilibrada acerca dos dons espirituais. Porque por mais
que os dons espirituais sejam espirituais, eles ainda assim são simples, porque Deus é simples. Amém? O apóstolo Paulo ainda continua, versículo 2. Eu gosto desse versículo aqui, presta atenção nele. Vocês sabem que quando eram pagãos, o que é uma pessoa pagã? Quando vocês não eram de Deus, quando vocês não temiam, não adoravam a Deus, quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados a ídolos mudos. O apóstolo Paulo está dizendo que antes de Cristo, nós éramos fortemente atraídos a ídolos mudos. O que é um ídolo mudo? Um ídolo, um falso Deus, que não fala, que não age, porque ele não está vivo. Não é mesmo? Isso é um ídolo mudo. Então você vai diante de uma imagem, ora para aquela imagem, mas aquela imagem não consegue falar sobre você e com você, porque aquela imagem está morta. É um ídolo mudo. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso para que eu e você concebamos o fato de que Deus não está mudo, de que Deus está vivo e Ele continua falando. E isso aponta para o fato que Ele está vivo. Isso aponta para o fato de que Ele morreu e ressuscitou. Isso me faz lembrar uma ocasião em que eu estava pegando um voo de algum lugar para outro lugar, que eu não me lembro. E eu entrei dentro do avião, sentei do lado de uma mulher, e aí nós começamos a conversar. E como normalmente eu faço, eu tirei a Bíblia para começar a ler no avião. E ela olhou para mim com aquela cara tipo assim: que você está lendo a Bíblia? Eu podia estar fazendo qualquer coisa, menos lendo a Bíblia. E aí então nós começamos a desenrolar uma conversa e tal. E chegou um momento da conversa, logo no início, que eu cheguei para ela e joguei já na cara, de vez. Olhei para ela e falei: você crê em Deus? Você crê em Jesus? Aí ela puxou o ar assim: posso falar a verdade? Pode. Ela falou: não creio. Para mim, Jesus é um cara que existiu, e eu não tenho como ir contra isso, mas para mim ele era um homem comum, revolucionário, estilo de Che Guevara. Eu falei: tudo a ver. Mesmíssima coisa. E aí nós continuamos a conversar, e de repente o Espírito Santo começou a falar comigo de uma maneira tão profunda, e de maneira inexplicável. E aí no meio da conversa, ela não crê em Deus. Eu olhei para ela e disse: moça, Deus está falando algo para mim que eu não estou entendendo, mas eu acho que é com você que Ele quer falar. Ela olhou tipo assustada assim, né? E normalmente quando alguém ouve Deus está falando comigo, a impressão que tem, né? Cadê o fone de ouvido dos céus aí? Mas eu disse para ela: eu vi uma igreja, muito sangue e muita dor em você. Isso faz algum sentido para você? Na hora que eu falei isso, ela ficou meio assim, sabe, assustada. E aí ela começou a abrir o coração, começou a chorar, quase que espontaneamente. E ela disse para mim que ela não cria em Deus, porque o antigo marido dela havia brigado com ela um dia, os dois haviam se atracado em porrada, e o marido dela agrediu ela, e ela saiu daquele ambiente de agressão, foi para uma igreja, e naquela igreja ela teve um aborto espontâneo do neném que ela tinha.
E depois daquele dia, ela decidiu não crer mais em Deus e abandonar a sua fé. Enfim, no final da conversa, ela estava crendo em Deus. E eu pude passar o contato para ela de um pastor aonde ela ia chegar para acolher ela. Aliás, nem sei em que fim deu essa mulher. Mas a grande questão é que quando ela veio conversar comigo, ela pensava que se tratava e que eu servia a um Deus mudo, a um ídolo mudo. Mas nós não servimos a um ídolo mudo. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus que curou, que cura e continuará curando, um Deus que falou, que fala e continuará falando, um Deus que revelou, que revela e que ainda revelará, um Deus que deu sonhos, que dá sonhos e continuará dando sonhos, porque Ele está vivo. É sobre isso que Paulo está falando. Ele está dizendo para a igreja de Corinto: vocês não servem a um ídolo mudo, vocês servem a um Deus vivo, a um Deus que está mais vivo do que você, e que continua agindo, como sempre agiu. No versículo 3 ele diz: por isso eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Quem aqui pode dizer Jesus é o Senhor? Repete comigo: Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Isso só pode sair do nosso coração se o Espírito Santo nos levar a esse convencimento. Isso evidencia de que Ele está vivo. No versículo 4, o apóstolo Paulo ainda continua dizendo: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Há diferentes tipos de dons. Dons são carismas, são presentes que Deus dá a quem tem o seu Espírito. E esses dons dados a quem recebeu o Espírito Santo de Deus são dados a eles, para que eles manifestem um Deus vivo, por onde estiverem. Nós não estamos dando aula de um livro. Nós estamos falando de um Deus vivo. E o que revela a vida desse Deus são os dons espirituais, que revela que Ele ainda continua vivo, são os dons espirituais. E aí que está a suma importância dos dons espirituais dentro da igreja. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Os dons espirituais não são ferramentas para você. Os dons espirituais são ferramentas para nós. Não se trata de autoedificação, mas se trata de edificação mútua. Quando você, movido pelo Espírito Santo, ora por alguém e, por exemplo, essa pessoa é curada. Quando você, movido pelo Espírito Santo, recebe uma palavra de conhecimento acerca de alguém, revela a essa pessoa e essa pessoa é encorajada. Quando você, pela força do Espírito Santo e pela capacitação dele, é tomada por uma fé absurda e faz com que sinais miraculosos aconteçam através da tua vida. Os dons espirituais servem para a edificação da igreja. Por que os dons espirituais são ferramentas que Deus nos deu durante esse período?
1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, os dons espirituais são formas imperfeitas de fazer-se compreendido um Deus perfeito. Os dons espirituais são formas diminuídas, pequenas, de tentar revelar e explicar um Deus inexplicável. Mas quando vier o que é perfeito, os dons espirituais serão inutilizados, a não ser o maior dom de todos, que é o amor. Ele continuará eternamente, porque os dons espirituais servem para revelar a Deus, para que a igreja cresça em entendimento e revelação de Deus. Sabe, durante bastante tempo eu fui preconceituoso em relação aos dons espirituais. Eu não sei se você se enquadra nesse nicho de pessoas. Enfim, porque eu sou filho de pastor e já rodei muita igreja, pregando, participando de conferência, congressos e assim por diante. E eu ia em algumas igrejas e olhava e falava: mano, isso aqui é uma palhaçada, velho. Olha o outro lá imitando uma águia, pelo amor de Deus, aonde esse mundo vai parar? E essa repulsa me fez ficar aquém, me fez ficar ignorante acerca dos dons espirituais. E eu percebi que o apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, que extrapolava nos dons espirituais, ele não fala para a igreja: pare de fluir nos dons espirituais. O que ele faz para a igreja é: deixa eu te explicar como que são os dons espirituais, deixa eu corrigir a conduta de vocês, para que vocês sejam capacitados com dons para a edificação da igreja. E aí Paulo então vai falar sobre em quais reuniões deve-se haver manifestação de dons, de qual maneira deve haver-se manifestação de dons, de que maneira averiguar se aquele dom procede de Deus ou não procede de Deus, quais são esses dons, para que ninguém fique inventando moda. E Paulo então vai dissecando o assunto dons espirituais para que a igreja possa ser inteligente, tenha entendimento, tenha conhecimento acerca dos dons e possa fluir nesses dons. Por fim, como introdução desse tema, eu quero ler um versículo com vocês que está em 1 Coríntios 14, 12. Aonde o apóstolo Paulo diz: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação à igreja. O apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto e diz: ei galera, já que vocês querem tanto ter dons espirituais, procurem crescer. Dons também são coisas que precisam crescer. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Porque aquilo que nos torna servos de um Deus vivo é o fato de Ele estar vivo no nosso meio. Amém? Durante esse tema, nós vamos falar acerca dos 9 dons espirituais, ministrar acerca deles, explicar acerca deles, para destravar esses dons na vida de algumas pessoas, que eu creio que Deus quer derramar. Por isso eu quero convidar você a não perder um soma e acompanhar durante todo esse tema, para que o teu entendimento seja aberto acerca disso, e você possa ser ungido e capacitado com esses dons para a edificação da igreja. Hoje, a pergunta que eu quero fazer a você, para nós encerrarmos, é: você quer crescer nos dons espirituais? Você quer entender mais os dons espirituais?
Você quer receber dons espirituais, você tem fome e sede disso, você quer sentir Deus, falar acerca de Deus, ter poder da parte dele, você quer isso na tua vida? Se você quer isso na tua vida, fique em pé, quero orar por você. Durante esse tema, logo após a conferência, nós vamos começar um jejum e 21 dias de oração. No Soma, pós-conferência, nós vamos explicar como isso vai acontecer e assim por diante no seu grupo pequeno. E eu creio que é um tempo que Deus tem preparado para nós, para vivermos coisas extraordinárias da parte dEle. Você crê nisso também? Vamos orar. Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Espírito Santo, nós somos o teu povo. Nós somos o teu povo, Senhor. E nos alegramos em saber que não estamos servindo a um Deus morto, mas um Deus que está vivo. Um Deus que continua agindo e de maneira assombrosa leva ao conhecimento todos aqueles que são incrédulos. Pai, eu quero pedir que durante esse tempo onde vamos estar estudando sobre os dons espirituais, o Senhor esteja destravando dons espirituais no meio da tua igreja. Derrama sobre o teu povo, Pai, dons de cura, fé, palavras de conhecimento, discernimento, revelação. Dá ao teu povo o dom de profecia, de interpretação de línguas, dons de línguas. Espírito Santo, nós não queremos viver com os nossos preconceitos e ignorâncias. Queremos, ó Pai, viver a liberdade que existe na verdade. Por isso, Pai, desde já, prepara o nosso coração para tudo que vamos ouvir. E dá-nos revelação durante esse tempo acerca dos dons e, principalmente, derrame os dons espirituais sobre o teu povo durante esse tempo. Nós oramos dessa forma, no nome de Jesus. Amém. E amém. Dá um abraço aqui que está ao seu lado e diga bem-vindo ao tema Sinais.